Mas eu quero saber de vocês, então, em relação a isso, a essa dinâmica, esse protagonismo que o Davi voltou a assumir nesses últimos dias. Você acha, Jéssica, que ele pode ser considerado o grande jogador dessa temporada, diante do que ele tem feito da casa e da importância dele pro jogo? Quem já sabe que ele é um protagonista. A gente não pode falar que, não é, que não sei o quê. Gente, não adianta a gente negar isso. Tudo tá girando em torno dele. O mundo gira, mas tá lá o Davi no meio. Você acha, então, que a gente pode considerar ele o grande jogador dessa temporada? Na verdade, eu acho que o protagonista é o Michel e a diretora é a Giovanna. Tô brincando. Eu acho assim, ele é o protagonista e eu acho que ele é o campeão já. Não tem como. Eu acho muito difícil que alguém tire o prêmio dele. Eu acho muito difícil que algum erro que ele cometa tire o favoritismo que a torcida tem por ele. E porque ele sabe jogar. Eu vou fazer uma analogia com o futebol aqui. E quem gosta, eu acho que vai entender. Ele é o típico jogador argentino, assim. Joga com um negócio debaixo da mão, com as regras debaixo do braço, assim. Fica incomodando, fica tentando criar confusão pra ter jogador expulso num jogo de futebol. O jogador argentino é muito chato. Ele entra pra causar confusão, pra causar treta, pra ficar incomodando. E é isso, ele entendeu que se ele continuar provocando, se ele continuar agindo do jeito que ele tá agindo, o enredo sempre vai ser dele. Nenhuma outra briga, toda briga acaba envolvendo ele porque ele sabe se posicionar. E eu acho que não só sabe se posicionar, ele já entendeu que tudo que ele fizer, a casa vai ver de uma forma muito pior. Eu acho que se outras pessoas tivessem cometido os erros que o Davi cometeu, elas não teriam sido julgadas com o mesmo peso que o Davi é julgado. E ele já entendeu isso e ele está jogando, ele está sendo muito inteligente de jogar com isso para manter ele no enredo, para manter ele como protagonista. E ele está sendo extremamente inteligente. E aí uma coisa que eu até vi no Twitter e que eu concordei muito, a galera falando assim, nossa, como que ele se mantém tão frio, né, diante da galera se descontrolando. Aí eu vi uma pessoa falando assim, gente, vocês acham que ele não vai aguentar uma Yasmin? Ele é motorista Uber, ele pega 20 Yasmin por dia aí. E olha lá. Dirigindo. Yasmin, Vanessa, Rodriguinho. Pois é. Outras pessoas também, né? Você conversa com qualquer motorista e eles falam, né, do sofrimento da galera que chega achando que o carro é delas, que elas mandam em tudo. Principalmente na época da polêmica do calor, né, do ar-condicionado, assim. Rolou muito essa reclamação. Então eu acho assim, ele sabe lidar. Ele lidar com o público o tempo inteiro, então, e ele tem que lidar com gente chata o tempo inteiro. Então eu acho que aquilo ali é fichinha pra ele. Mas ele é frio, viu? Porque eu não sei se eu daria conta. Naquela confusão que deu pós-Sincerão ali, a Leija, a Yasmin, tem muitas opiniões controversas sobre aquela treta ali que aconteceu, mas enfim. Depois, ele lá, assim, claro que ele provoca, porque ele não é besta. Ele provoca mesmo, mas a frieza dele de sentar e falar pra Leija ali, suas amigas, vou abrir um buraco. Gente, aquilo foi, assim, um momento... Eu acho um momento que vai marcar, assim, né? De referência enquanto você falar de plantas, né? Mas você acha, assim, que ele é um grande jogador dessa temporada? A gente já sabe que ele é o protagonista, igual a Jéssica falou. Você acha que ele é um grande jogador? Sim, eu acho que o Davi é um grande jogador e eu me arriscaria a dizer que ele é um dos grandes jogadores, assim, de todas as edições do BBB, porque ele sabe ler o jogo. É o que eu falei, eu acho que talvez ele iniciou sem conseguir fazer a leitura do jogo, mas com o tempo ele foi começando a entender, justamente, né, que a gente estava conversando sobre a questão da treta, assim, ele vê uma confusão, ele se coloca. E eu acho que isso é ser um bom jogador, porque quando você tá num reality show como o BBB, você precisa aparecer. A ideia do reality show é você estar em foco. E ele sabe que se ele arrumar uma treta, se ele se enfiar numa treta, ele vai aparecer e, consequentemente, as pessoas continuam falando dele, ele continua sendo tema da casa e ele continua protagonizando. E ele fala isso em alguns momentos. Ele sabe que ele é, de certa forma, um protagonista, porque ele sabe que ele movimenta a casa. E isso, pra mim, é ser um bom jogador de BBB. É um jogador que não tem medo de se arriscar para poder ganhar o prêmio e para poder se colocar nas situações que acreditam que vão deixar ele mais próximo desse prêmio, assim. Eu acho que isso, pra mim, é ser um bom jogador e eu acho que o Davi, ele tem todas essas características. Eu concordo com você de ser memorável, porque sim, a forma como ele tem movimentado essa casa, e eu não sei até quando que começou ele de fato a entender o poder
que ele tem dentro da casa. Porque no começo eu via realmente ele perseguido. Uma perseguição que não tinha uma justificativa, que tinha passado completamente dos limites, com todas as falas também que foram ditas contra ele. Eu vi que um elenco burro, é um elenco burro, vamos chamar assim mesmo, acho que não tem outra palavra, que ficou o tempo inteiro martelando as coisas, falando dele o tempo inteiro, e começaram a dar destaque para ele. E eu não sei que momento que ele virou a chave, que ele conseguiu perceber de fato que se ele tivesse no centro de tudo, ele ia continuar, ele ia seguir adiante e ganhar, ia ter grande chance de ganhar o coração, né, do público do sofá. Porque, na verdade, o Davi tá muito seguindo a expectativa, né, a realidade que acontece no meio do Big Brothers. O público do sofá, principalmente, que gosta desse tipo de participante, que se torna a vítima, a pessoa perseguida, a pessoa rejeitada. A gente vê pelos últimos programas, com exceção do 23, que eu sempre friso isso, mas a gente vê que 21 e 22 foi basicamente isso. Só que ele virou a chave e agora ele consegue entender que ele movimenta a casa e as pessoas estão entregando tudo o que ele quer. Quer porque, assim, ele solta umas palavrinhas, suas amigas plantas estão ali, te chama de inútil, lá a câmera filma ela. Só que em todo momento, se reparar, principalmente nessa treta, o Davi estava com os braços para trás. Uhum. Que se acontecesse qualquer coisa ali dentro, ele não poderia ser acusado de agressão. Eu não agredi, meus braços estavam para trás. Mas ele também instigava as pessoas de uma certa forma, como a Jéssica falou, fazendo uma comparação com o jogador argentino. Ele não deixava de instigar uma agressão. Ele é muito mais inteligente do que as pessoas ali dentro daquela casa imaginam que ele seja. E até passei a me questionar se de fato ele nunca ter assistido em outro Big Brother além do 23. Porque as outras pessoas que falaram, que já assistiram, não conseguiram perceber a burrice que estão fazendo. E isso me incomoda. E eu queria entrar lá na casa, sacudir algumas coisas. Gente, para com isso. Vocês nunca assistiram o programa. Vocês nunca viram nada de Big Brother antes de entrar. Não é possível isso. Juliette ficou famosa por causa dessa perseguição toda. Arthur Aguiar ganhou o Big Brother porque foi extremamente perseguido. E vocês estão dando o mesmo enredo para uma pessoa. E eu acho que se o Davi não tivesse tido essa coisa da perseguição desde o começo, ele provavelmente seria uma pessoa que teria uma trajetória, eu não digo completamente apagada, talvez uma planta, mas talvez ele tivesse sido eliminado do programa por não ter destaque na casa. Eu acho que ele estaria ali junto com a Pitel, assim. A Pitel, ela é muito inteligente, ela sabe ler o jogo, eu acho que... só que ela não é a favorita. Eu acho que ele seria um participante que se destaca, porque movimenta a casa do jeito dele, mas não sei se ele teria pegado um atalho, assim, pro top 3, né? E você perguntou, né, em que momento ele percebeu que talvez ele conseguisse movimentar o jogo? Quando ele fez uma sessão de terapia, né, gente? Ele conversou com a psicóloga, a terapia dele foi muito boa. Eu quero o número dessa psicóloga, tá? Nossa, tô precisando, inclusive. E aí, depois disso, você pode ver que ele voltou grandão. Eu sinto que ele sempre foi grandão, assim. Ele sempre nunca baixou a cabeça pra nenhum jogador ali dentro. Aquela briga dele com o Bin aquela vez, em outras brigas dentro da casa, ele nunca baixou a cabeça. Só que depois da sessão de terapia dele, ele voltou entendendo que ele é um grande jogador. Acho que se ele não tinha percebido, essa ficha não tinha caído pra ele ainda, acho que depois daquele momento em que ele quase desistiu, ele entendeu, não, pera, eu sou importante pra esse jogo. Então, assim, eu acho que... Eu concordo com você que talvez ele... Eu duvido, né, que talvez ele tenha só assistido a edição do último ano, porque, assim, com todo respeito aos participantes do último ano, eu não sei se a última edição deu tanta bagagem. Era o melhor exemplo assim, pra poder se jogar. Não, gente, eu prefiro esquecer que a última edição aconteceu, sinceramente. Foi péssimo. Acho. Estar aqui, eu acho que a gente até deve abrir um parênteses e agradecer o Davi, porque a gente tem tido tanto assunto, porque no BBB passado fazer esse programa foi muito difícil. A gente sentava aqui praticamente chorava antes, assim... Era minutos antes de gravar, a gente tá assim, o que a gente vai falar?
Aí a gente chorava, né? Tocava Love by Grace, a gente chorava aqui e vinha. E paria um programa aqui do nada, porque não tinha o que falar. Porque era uma edição realmente apagada. E é por isso que eu me questiono, de fato. O Davi assistiu, foi a 23 só? Ele pode ter assistido outras edições, não só a 23. Ele pode ter se inspirado na Amanda, igual ele falou, que porque ela era uma médica, estava querendo dinheiro para poder pagar a faculdade dela. Isso eu entendo perfeitamente, é uma vontade dele cursar medicina e tal. Mas em questão de jogo, para ser uma pessoa que nunca acompanhou um Big Brother, desse fato sim eu questiono, duvido muito dessa fala do Davi, porque não faz... Pro jogador que ele tá se mostrando ali dentro, ou ele é uma pessoa completamente assim... autodidata para as coisas, olhou assim, tem uma visão, um raio-x, que falou assim, gente, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que jogar dessa maneira, ou então realmente ele acompanhou outras edições ou deu uma pesquisada boa antes de entrar. Eu acho que pode ter acontecido isso, e talvez assim, se ele assistiu uma novela na vida dele, ele já sacou o perfil que o brasileiro gosta. Porque eu acho que o BBB aqui tem muito essa característica de novela, né? A gente gosta de identificar quem é o vilão, quem é o mocinho, de torcer pelo mocinho, porque o mocinho tem toda aquela jornada, né, de sofrimento, e a gente fica esperando pela virada e pela vitória do mocinho. Então eu acho que quando a gente analisa a jornada do Davi, é mais ou menos isso, é o público torcendo pela virada. E a virada é o quê? Ele ganhando o programa e calando a boca de todo mundo, que humilhou ele constantemente, que o agrediu verbalmente constantemente e até que o agrediu fisicamente, como o caso da Vanessa, né? Então, assim, eu acho que tem muito essa coisa, assim. Se ele tivesse sacado isso, essa própria trajetória do herói, né, do mocinho, ele já sacou que é o programa também. Então, talvez nem precisa ter assistido tantos BBBs assim, não. Uma novelinha da Globo aí já deu. Mas pelo menos um outro Big Brother que tenha acontecido de fato alguma coisa, pra mim... Ele sabe quem é a Juliette. Tem jeito, não. Não, com certeza ele sabe quem é a Juliette, exato. Mas pode ser também que ele só seja uma pessoa realmente com uma visão muito inteligente do que tá acontecendo ao redor dele. E eu não duvido que ele possa ser também essa pessoa. Eu gosto de acreditar na ideia da novela da Globo, tá? Que ele sim assistiu algumas, ele pegou essa bagagem. Mas por tudo que ele conta na história dele, o Davi, ele é uma pessoa que ele já passou por muitas experiências marcantes, assim, para poder não falar sofridas, que também são, de certa forma, durante a vida dele. Eu acho que essas coisas vão deixando a pessoa calejada. E a pessoa, ela começa a ficar mais esperta com a vida. Ela começa a entender que talvez ela começa a ter uma visão da vida que talvez uma pessoa de 22 anos, eu acho que é 21 anos que ele é muito novo. Muito novo, né? De 21 anos, que não passou por nem metade das experiências dele, não ia conseguir perceber. Porque não estava ali na rua tendo que vender água no balde, tendo que pegar diversas pessoas mal educadas e que não têm um pingo de respeito no Uber. Acho que essas coisas vão tornando a pessoa mais cascuda, mais esperta, mais astuta, sabe?